todos os cantos da terra, um só grito faz-se ouvir. Em todas as línguas e povos, todos hão de perceber muito mais do que palavras, mais que a lei e muito mais. O grito é paz, o grito é paz. É a paz na consciência de quem sabe entender e aceitar a diferença que o outro pode ter. E juntos na terra, nas águas, nas ruas, no ar, conviver na paz, conviver na paz, na paz. De todos os cantos da terra, um só grito faz-se ouvir. Em todas as línguas e povos, todos hão de perceber muito mais do que palavras, mais que a lei e muito mais. O grito é paz, o grito é paz. É a paz do grande Espírito que habita em cada ser, que traz vida e leva a vida, traz a morte e faz nascer, e sopra e pulsa e chama e clama como jamais pela paz, pela paz, a paz. De todos os cantos da terra, um só grito faz-se ouvir. Em todas as línguas e povos, todos hão de perceber muito mais do que palavras, mais que a lei e muito mais. O grito é paz, o grito é paz. É a paz em cada gesto de partilha, de perdão. É a paz, boa notícia, um poema e na canção. E move, e muda, e encanta a quem planta, pra saciar a nossa paz, nossa paz, a paz. De todos os cantos da terra, um só grito faz-se ouvir. Em todas as línguas e povos, todos hão de perceber muito mais do que palavras, mais que a lei e muito mais. O grito é paz, o grito é paz. Boa noite, gente amada.
paz e bem, que alegria, que coisa boa e nos encontrarmos na nossa roda de conversa. Boa noite para você que está aqui ao vivo com a gente nessa segunda-feira, nessa roda de conversa, abrindo o mês setembro, Bíblia e política. E boa noite para Ruth Noemi, minha querida pastora. Beijo grande. Boa noite, Ruth. Ei, ei, irmão querido, irmã querida, boa noite. Que privilégio estar aqui, Silvia, e reencontrar você. Que coisa linda, irmãzona do coração. E os aviões passando aí, né? Continuam passando. Grey, Juan, muito bom. Estou amando estar aqui com vocês, viu? Depois eu entrego para vocês mais coisas sobre a Ruth. A gente tem também aqui com a gente um querido nosso, e não é só querido de Minas, não, viu, meu povo? Querido nosso, boa noite, Frei Gilvander. Boa noite, Silvia. Que maravilha, que esplendor de pessoa, que alegria e que responsabilidade estar aqui ao lado também da nossa querida pastora, doutora feminista Ruth Noemi Souza. Tinha que ser. Boa noite a todos e todas e todos que estão chegando para participar aqui. Estou falando a partir de Belo Horizonte. Vamos seguir, Silvia. Que beleza. Que beleza, que coisa boa. Hoje é o esquenta do grito, né? Hoje a gente vai estar pensando e estar juntas e juntos e juntos, pensando o grito, nos animando para ir para a rua. A gente sabe das questões aí que estão ligadas ao grito, de como estão tentando nos intimidar também, de como estão tentando esvaziar as ruas. E nós queremos fazer esse esquenta, dizer que estamos juntas, juntos e juntas no Brasil inteiro, dizer o quanto nós queremos estar aí e nos posicionarmos enquanto pessoas que buscam fazer o seguimento de Jesus de Nazaré. Esse mês de setembro, Feijivander, Ruth, todas e todos nós, será um mês que o CEBI vai dedicar todo mesmo a pensar Bíblia e política. A gente sabe muito bem que esse é um momento de muita disputa no campo teológico e ideológico, e que nós, enquanto leitores populares da Bíblia, que leiam a Bíblia numa perspectiva libertária, libertadora, nós temos que nos posicionar, nós temos que dizer a que vimos. E nós não fazemos uma leitura imparcial, nós fazemos uma leitura do lado dos pobres, do lado dos oprimidos, do lado das pessoas excluídas, do lado das pessoas sofridas, e nós precisamos dizer isso. E o grito das pessoas excluídas é justamente esse momento de dizer isso. Então, nós vamos estar durante todo esse mês, e mais tarde eu vou falar da programação, mas durante todo esse mês nós vamos estar justamente tratando dessas questões ligadas à Bíblia e à política. A política na qual nós acreditamos e a Bíblia na qual nós acreditamos e que ilumina a nossa vida e a nossa política. E aí eu vou pedir, Juanzito, para você trazer para mim o chat, porque eu estou aqui sem acesso ao chat. Quem é que já está com a gente aí, Juan? Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvia. Então, a gente tem aqui o Delair Caversan, que manda boa noite, e eu queria pedir, pessoal, que vocês digam de onde vocês são. A gente tem pessoas aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a Janete, a Marisa, que é de Jacareíba, Espírito Santo, e pessoas de diversos lugares, Espírito Santo de novo, São Paulo. Então, que vocês possam colocando ali de onde vocês são e deixando também a sua curtida, que ajuda o nosso canal a chegar mais longe. Gratidão, Juan. E um detalhe, você que está aí, você sabe que isso aqui é uma roda de conversa, né? Não é uma palestra, é uma roda de conversa. E a gente vai dizer, enquanto as pessoas que estão desse lado aqui da roda vão falando, vão trazendo a sua reflexão, você aí no chat traz também a tua reflexão. Mas hoje eu queria pedir algo especial para você aí no chat. Coloca aí a tua cidade, o local e o horário que o grito vai sair.
Chama o povo da tua cidade para o grito. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. O grito aqui em Recife sai às 9 horas da manhã da Praça do Derby. Atenção, povo de Recife, Grande Recife. Às 9 horas da manhã, da Praça do Derby, o grito das excluídas e excluídos. Vamos gritar sempre a vida acima de tudo. É a vida que tem que ser defendida. Para acompanhar essa reflexão, para trazer mais informações para nós e provocar-nos também com a sua reflexão, eu quero trazer a pastora metodista, feminista, cantriz, poetisa, uma mulher maravilhosa, com quem eu tive a alegria, junto com Fatinha, de conviver durante todo o tempo em que a gente produziu a campanha Março pelo fim da violência contra as mulheres em espaço religioso. Com ela, eu aprendi um conceito novo chamado apalpamento religioso, uma coisa fantástica que a Ruth Noemi trouxe, e ela vai nos ajudar um pouco mais desse lugar da teóloga, da biblista, da mulher, da feminista, da advogada. Ela vai trazer para nós um pouco mais sobre Bíblia e política nesse mote do grito dos excluídos. Noemi, bem-vinda, minha querida. Ei, gente, mais uma vez, é um prazer danado. Quero dizer que é um desafio, né, e um privilégio para mim poder refletir, aprender e lutar com vocês. Mas antes eu quero contar que eu não nasci, né? Eu estreiei, porque baiano não nasce, baiano estreia, né? E eu estreiei na Bahia, em Salvador, na Rua dos Democratas. Olha bem, esquina com 2 de julho. E o meu pai contava que quando eu nasci, eu não chorei, eu berrei. Baiano não fala grita, né? Baiano fala berra. Então, assim, eu estou em casa, é para gritar mesmo, é para botar a nossa voz nas ruas, porque o jogo está pesado e é a gente que pode mudar essa realidade. Não tem outro jeito, né? E aí eu também quero dizer que, como pastora metodista, eu ando desigrejada porque a igreja não me quer. Eu acho que eu sou muito livre para ser metodista, infelizmente, eu falo isso com tristeza, mas eu quero dizer que eu sou católica, porque, como diz o Rubem Alves, por baixo da pele de todo protestante, de toda protestante, tem um católico. Então, eu sou uma católica e amo estar aqui com vocês, por isso que é um privilégio. Aí eu já vou falar ou vai passar a bola primeiro para o Frei? Ou eu já posso falar? Não, você pode seguir, Ruth. Pode seguir então, com a gente. Vou seguir. Beleza. E aí, né, deixar claro assim, que o grito das excluídas e dos excluídos nos desafia profundamente a renovar caminhos, a reaprender na luta, a vencer preconceitos e continuar crescendo na nossa fé e na nossa esperança em uma nova humanidade e uma nova realidade que precisa começar hoje, aqui e agora. E aí não tem outro caminho, né? A gente tem que ir para Jesus, que é o nosso irmão primeiro, né? O nosso irmão mais velho, porque ele nos impele a acreditar quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em João 10, 10. E aí eu fico pensando, que raio de vida em abundância é essa que a gente crê, a gente espera, a gente luta, mas as forças do mal parecem que querem detonar a nossa fé e a nossa esperança, e a gente não dá conta de viver, então, isso plenamente. Isso é muito angustiante para nós, enquanto povo. Então, a gente tem como ter vida em abundância para a gente encontrar na nossa caminhada e para a gente aprender. Porque nós temos, sim, uma caminhada contínua e cansativa para manter, não é fácil,
porque essas forças do mal, do fascismo, da mentira, da morte, do encarceramento, da exclusão, da corrupção, estão sendo impostas sobre nós e a gente precisa resistir. E a gente podia, então, eu estava hoje refletindo sobre isso, né? Pensando nessa fala de Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente podia ler esse versículo assim, né? De um jeito mais desafiador. O capetão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus fala de vida em abundância, ele não está falando de vida com abundância, de vida na abundância, mas de vida em abundância, de vida em plenitude. E o que isso nos quer dizer? Será que a gente está fadada a se manter num lugar de dificuldades, de ausência de dignidade, de falta de comida, de casa, de saúde e dos direitos mais elementares? Será que a gente precisa se resignar diante do que está registrado em Deuteronômio 15, né? Quando lá está escrito que sempre haverá pobres na terra? Jesus declara com todas as letras em Lucas 6:20. Ele, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vocês, os pobres, porque a vocês pertence o reino de Deus. Aleluia! Isso é bom demais. O reino é dos pobres, o reino é dos excluídos, dos que lutam por vida e justiça e resistem a investidas do maldito dinheiro que nos coloca sempre em disputa e em conflito com as pessoas que a gente quer amar, mas que a gente não está dando conta porque nos falta o maldito dinheiro. Aliás, ele é bênção também, mas o jeito que a gente tem caminhado, vivido e sentido isso é muito ruim. Então, é urgente a gente resgatar o pensamento de um teólogo que eu tenho muita intimidade, que é o reverendo John Wesley, que ele diz assim, pobreza não é culpa. Pobreza é injustiça. Pobreza não é culpa. Pobreza é injustiça. E é também importante a gente lembrar de uma música, acho que do reverendo João Gomes, se eu não estou enganada, que ele diz que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. E a gente fica olhando, né? Que dias obscuros a gente tem vivido. Dias de dignidade aviltada pela miséria que voltou a fazer parte da vida de muitos irmãos e irmãs. Dias de morte por um vírus ínfimo, né? Que nos segregou em nossos lares, que deveria ser um espaço seguro, mas virou um espaço de violência as mais variadas contra idosos, contra mulheres e contra crianças. Dias de assassinato dos nossos irmãos indígenas e de militantes que se arriscam a defendê-los. Dias de extermínio cada vez mais banal de nossos jovens, quase todos pretos. Dias de narrativas sórdidas para justificar a corrupção, dias de desesperança e, como diz o profeta Isaías, dias de escuridade e dor. Mas na nossa caminhada por justiça, a gente aprende com Jesus de Nazaré, que desafiou a lógica da conjuntura, né, que ele vivia. E aí a gente precisa falar um pouquinho, né, da família de Jesus, que
está intrinsecamente ligada à pobreza e à violência. Então, era uma família vulnerabilizada, era uma família refugiada, a mãe era uma adolescente, Jesus nasceu numa estrebaria, e como diz o Frei Carlos Mestres, né? Jesus nasceu no andar de baixo e recebeu visita de pastores, que eram pessoas marginalizadas e depreciadas pela sociedade, porque eram também considerados impuros, porque mexiam, lidavam, tinham contatos, né? Contato com animais. A infância de Jesus foi marcada pela violência. Aliás, um dos períodos mais violentos da história, né? Da história da Palestina, o período de desintegração do clã e da comunidade, o período do governo de Antipas, que, aliás, tem tudo a ver, né, com esse maldito governante que está no Brasil hoje. Aí Jesus vai e quebra essa lógica patriarcal, né? E a lógica da monarquia, que é individualista e concentradora de poder e de renda, e aposta de novo no clã, no coletivo e na luta. Jesus, então, passa a pregar pela salvação coletiva. Eu escolho fazer parte da festa, eu escolho fazer parte do reino, reinação, é festa, mas a construção desse reino é coletiva. Eu, pensando nessa fala, eu me lembrei de uma monja, uma santa católica, né? Que é a Hildegard von Bingen, alemã, e ela era uma monja beneditina, mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, uma médica informal, poetisa, dramaturga e escritora. Ela era uma mulher muito potente, viveu no século XII. E ela, nas pinturas que ela fazia, nas redes sociais, vocês encontram, é a coisa mais linda, porque ela sempre colocava a ideia de anjos e de céu numa roda. Então, o céu é roda, o céu é brincadeira, o céu é festa, o céu é coletivo, né? Só quem acredita num céu para ricos e endinheirados acha que pode usufruir individualmente desse reino, de ter um reino próprio. Não, esse não é o reino dos céus. E é muito legal a gente ter essa perspectiva, né? De ser junto, de construir juntos. Se você quiser, você vem e tem lugar para você, e tem lugar para nós. E, aliás, a propósito, né, a gente precisa refletir com toda a seriedade sobre esse tempo obscuro, onde a religião passou a ser um instrumento político de dominação, enriquecimento e silenciamento. A religião, infelizmente, continua sendo manipulada por homens brancos, misóginos, homofóbicos, elitistas, os que detêm o capital e os modos de produção, e a gente, infelizmente, fica à mercê deles. Eles são uns malditos. Religião, para eles, é um projeto de poder. E para a gente compreender isso, a gente precisa ter claro que a religião não é uma coisa dada. A religião é construção. Isso significa que cada sociedade vai construir o seu Deus, as suas referências de fé. Por isso, cada sociedade, cada cultura tem o seu Deus, a sua deusa, porque ele, ela, Deus, deusa, vem ao encontro dos anseios e percepções de mundo de cada uma dessas sociedades. Então, a gente precisa compreender que a pluralidade de crenças
E manifestações é algo absolutamente saudável e necessário. A gente ouve, né, com uma certa insistência que precisamos deixar de praticar a intolerância religiosa. Eu acho que esse é um termo equivocado, porque, de fato, não se trata de tolerar, mas sim de incluir. Nós precisamos ser inclusivos e inclusivas na nossa prática religiosa, porque quando a gente fala de tolerar, a gente acaba se colocando num pedestal. Ah, eu tolero você, né? Onde a minha santidade, a minha espiritualidade, a minha doutrina, a minha moral, né? A minha ética, elas são melhores e maiores do que você que pratica uma religião diferente da minha. E há algo muito perverso na nossa relação com os irmãos e irmãs que praticam as religiões de matriz africana. Eu quero tocar nesse ponto assim mais de pertinho. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os olhos do coração, inclusive. A Bíblia diz isso, né? Iluminados os olhos do coração. Então, os nossos corações têm olhos que precisam ser abertos, que precisam ser iluminados, porque não se trata apenas de tolerar, não é? Porque, no fundo, a gente desdenha, subestima a religiosidade dos nossos irmãos e irmãs de matriz africana. Por que isso? Porque isso é racismo religioso, nada mais, nada menos do que racismo religioso. E aí a gente precisa refletir. Se o racismo é estrutural, se ele está impregnado em nossas veias, o racismo religioso vai ter uma consequência natural. Se negros são escravizados, a religião dos negros é demonizada. E a gente precisa fugir dessa lógica perversa. A gente precisa entender de uma vez por todas que o direito à liberdade de crença, o direito ao culto e à crença, ele é constitucional. É um direito de todos e todas e todes. Nosso racismo é tanto que a gente fica criando subterfúgios, né? E escapes para tirar dos irmãos que praticam religião de matriz africana as referências culturais e culticas que historicamente pertencem a eles e aos seus ancestrais, aos nossos ancestrais. Isso, na verdade, é uma lógica da apropriação, né? Ah, se não pode ser preto, não é bom? Ah, e se é bom, não pode ser preto? Mas é bom? Então, deixa de ser preto. E aí se cria capoeira gospel, se cria o bolinho de Jesus, que é o vatapá, né? Se apropria do turbante. Aí a gente precisa se perguntar, né? Você já comeu yakisoba de Jesus? Você já comeu o kafta de Jesus? O falafel de Jesus? Percebe como tem racismo impregnado? E quem é alvo desses ataques é a religiosidade de matriz africana. Então, os nossos irmãos sofrem duplamente por serem negros e por professarem uma fé que é amaldiçoada, demonizada pelo povo que pensa que é branco. Ha, ha, ha. Então, a gente precisa ficar muito atento, muito atenta, porque o nosso Estado está sendo disputado não a tapas, mas a dólares por facções religiosas. Isso é chamado a teologia do domínio. É ganhar o país para o Senhor Jesus. ECA, não é isso. Já imaginaram o que é o país governado por um neopentecostal, neoliberal e fundamentalista? O que será de nós? E convenhamos, esses touros de Bazã
que certamente se apropriarão ainda mais das primícias da terra e deixarão o povo ainda mais miserável, estão fazendo de tudo para governar e dominar o país em nome de um Deus branco, excludente, perverso, varão de guerra, dominador, que não gosta de pretos, de pobres, de mulheres, de crianças e do povo LGBTQIAP+. A gente não pode calar, a gente tem que gritar, a gente tem que lutar e tem que continuar de forma insistente. A gente precisa invadir as ruas, as praças, como diz o nosso querido Frei Leonardo Boff. Olha o que ele fala. Ele diz assim, há tempo para tudo, de espera, de resistência. Agora é outro tempo de ir para cima, inundar as ruas, lutar democraticamente para tirar aquele que propositadamente está levando o povo ao matadouro. É genocida ensandecido o JB. O luto chama à luta. O Deus amigo da vida está desse lado. Então, é preciso que a gente reveja a nossa prática religiosa, reveja a nossa prática como povo do caminho, para que a gente abra, ilumine os olhos do nosso coração, ilumine a nossa mente e passe por uma conversão, que quer dizer o quê? Mudança de mente. Que a gente insista na mudança de mente, e não só na nossa, que a gente possa continuar educando o povo, educando as pessoas que estão à nossa volta, que é possível um novo caminho, que é um caminho que a gente já conhece, que a gente já viu que dá certo, porque é um caminho coletivo. E aí eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho para todos e todas e todes, porque essa é uma palavra pastoral, mas é uma palavra que também cabe um pedido. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã católica, por favor, rezem pelo povo evangélico, por esses 30% de evangélicos que estão na cegueira, achando que esse desgoverno é um governo de Deus. Não é, pelo menos não do nosso Deus. O Deus que a gente acredita, que é inclusivo, que é amoroso, que é Deus que toma partido, que saiu do seu lugar para caminhar com o povo sofrido, é esse Deus. A gente está falando desse Deus, que é um Deus de luta, um Deus de amorosidade. Não é um falso Messias. Não, é o Deus de amor, a deusa de amor, ou Deus Pai e Deus Mãe de amor. Obrigada, tentei ser bem rápida para a gente poder ouvir agora amorosamente o nosso Frei Gilvan. Gratidão, Ruth. Eu vou ler aqui um elogio bem pernambucano que eu recebi de você. Essa Ruth Noemi é uma danada mesmo. Ô, Glória! O companheiro José mandou dizer para você que você é uma danada mesmo. Isso é um negócio bem pernambucano. Gente, abraço para o povo do Ceará, abraço para o povo de Vila Velha, no Espírito Santo, abraço para o povo de Fortaleza, São Paulo está aqui com a gente, Vitória está aqui com a gente, Duque de Caxias está aqui com a gente, Jacaraípe da Serra, no Espírito Santo, a Baixada Santista com a gente, Maria de Fátima Castelã, beijo, Fatinha, mandando um abraço grande para você, Ruth, você sabe que nós é tua fanzona, e mandando um abraço grande para o senhor Frei Gilvander, a gente também, aí mandando um abração para vocês dois, Delair,
está dizendo vida em primeiro lugar, isso mesmo. Boa noite para o Pará, boa noite para Brasília, boa noite para Vitória do Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo está todo aqui, boa noite para o povo do Espírito Santo. A Maria de Fátima Castelã está avisando, em Vitória, Espírito Santo, a concentração é às 8 horas da manhã, na UFES, hein, meu povo? Todo mundo leve sua bandeira, vá com a sua camisa do seu movimento, da sua igreja, né? Ruth lembrou, o CEBI nasce ecumênico, ele cresce ecumênico, ele vive ecumênico. A gente tem aqui um irmão querido da ICAR, Frei Gilvander, e tem uma irmã querida, desigrejada, porém, de tradição metodista, nossa querida Ruth Noemi. Então, o CEBI é essa força ecumênica vibrando, e a gente quer mandar beijo para a gente. O povo aqui de Pernambuco, Gravatá, beijo para Gravatá, o povo da Bahia está aqui também, meu povo. É muita gente, meu Deus do céu. O Jairo, lá do Ceará, Jairinho, cheiro para tu. O Jairo está dizendo, mas na falta do reconhecimento de que o mistério divino é vivido e traduzido em todas as religiões, que é a nossa meta, tem que ter, sim, uma lei que combata a intolerância religiosa dos racistas. Porque eles não dão conta de ter respeito, eles não dão conta, então tem que ter uma lei obrigando, é terrível isso. Jairo está dizendo, valeu, Ruth, muito obrigada pela partilha, né? O povo aqui dizendo um monte de coisa maravilhosa. A Angélica disse que vai com a camisa do CEBI, Angélica, nossa querida ali do CEBI Sede. E aí, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Hoje a gente está no pré-grito, que está acontecendo hoje, aqui, Vida em Primeiro Lugar, com a pastora Ruth Noemi. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Frei Gilvander. Vocês sabem que o mote do grito é 200 anos de independência para quem? Né? O Frei Gilvander trata muito disso, né? Dessas questões, desses jargões, né? O Frei Gilvander trata muito dessas coisas de independência, sim, inclusão para onde? De que modo? Onde, né? O Frei Gilvander questiona muito isso, e aí o grito vem com questionamento, 200 anos de independência para quem? Mas não fica por aí não, gente. Olha, no dia 12/9, a gente vai ter política e ética nas eleições com sua amiga, viu, Ruth? E amiga do Frei Gilvander também, Nancy Cardoso. A Nancy vai estar com a gente no dia 12/9, falando sobre política e ética nas eleições. No dia 19/9, a gente vai ter Evangelho e Política, com a nossa querida Ana Selma. Beijo, Aninha. E no dia 25/9, Justiça Socioambiental, com Daniel Souza. Agora, o Daniel vai ser lá no Instagram. Fica ligado, que dia 12 e 19/9 aqui, no YouTube. Dia 25/9, Instagram, mas sempre pensando política e Bíblia, Bíblia e política, como que isso dialoga. E aí eu quero lembrar para a gente que o CEBI tem várias produções tratando desse assunto. Tem o livro Política, Pensando a Política, publica desde o livro desde o Olhar da Profecia, do Rafael. A gente tem Bíblia e Política, da Maria das Dores, da nossa Dorinha. A gente tem Não Seja Assim, Entre Vocês, Política e Ética, da Nancy Cardoso. Então, dá uma olhadinha, vai lá no site, vai lá na livraria do CEBI, você vai encontrar muito material para aprofundar. Para aquela pessoa da tua igreja, aquela liderança que diz que cristão não se mete em política, tem um monte de livro do CEBI. A Ruth aqui acabou de dar um monte de argumentos para a gente, de nos ajudar na reflexão. O Frei Gilvander vai também ajudar a gente nisso. E a gente tem livros do CEBI que podem também nos ajudar, que podem dizer para a gente, nos ajudar na reflexão, nos ajudar na argumentação, embasar a nossa ação política, sim. Então, é isso, vocês vão lá, dão uma olhadinha e podem comprar esses livros para poder cada vez mais, nós estarmos mais conscientes da nossa inserção no mundo político, sim, desde a nossa fé, tá bom? E aí eu vou passar para o Frei Gilvander Luiz Moreira, de Belo Horizonte nada, do Brasil e do mundo, tá certo? Porque o homem é assim, antenado nas mídias. Ele é padre da Ordem dos Carmelitas, ali, irmão do Frei Carlos, né?
doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em exegese bíblica, agente assessor da Comissão Pastoral da Terra, assessor do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, do CEBI, e também das ocupações urbanas. O Frei Gilvander tem, entre outros livros, A Comunhão entre Deus e Nós, geradora de comunhão entre nós. E eu acho lindo, porque nesse livro o Frei Gilvander diz, não existe comunhão só com Deus, e não existe comunhão, assim, não dá para separar. Ou a gente está em comunhão entre nós e com Deus, ou não está com Deus, porque se não estiver entre nós. Esse livro traz muito isso. E ele também tem O Bom Samaritano, entre outros livros. Frei Gilvander, bem-vindo. É com o senhor. Entre na roda com a gente. Muito obrigado, gratidão. Nossa querida Sílvia, gratidão pelo convite. Que beleza, Ruth Noemi, né? Fiquei aqui com o coração quente. Que beleza, sua reflexão, partilha inspiradora e provocadora, né? Então, vamos lá, com esse tema aqui, a vida em primeiro lugar. Primeiro, eu quero, assim, gratidão ao Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos por estar nesse mês de setembro, o mês da Bíblia, mês de São Jerônimo, né, o grande tradutor da Bíblia, da Vulgata, colocou a Bíblia numa linguagem popular do povo. Então, parabéns ao CEBI por estar fazendo essas rodas de conversa aqui, em todas as segundas-feiras desse mês de setembro. E, Silvia, para eu não esquecer, já que você falou assim, vamos chamar para a rua, e aqui em Minas Gerais, o grito, aliás, melhor dizendo, o 28º grito dos excluídos e das excluídas já começou, já aconteceu em várias cidades do estado de Minas Gerais. Por exemplo, no último sábado, dia 3 de setembro, agora 2022, eu participei a manhã inteira do 28º grito que aconteceu na cidade de Sete Lagoas, aqui perto de Belo Horizonte. E agora, aqui em Belo Horizonte, o grito no dia 7, depois de amanhã, também vai começar às 9 da manhã, será na Lagoinha, né? Local de concentração, Praça Vaz de Melo, na Avenida Antônio Carlos, com Rua Além Paraíba, embaixo da passarela da Lagoinha. De lá vamos marchando até a favela Prado Lopes, Pedreira Prado Lopes, onde a chegada vai ser na ocupação Pátria Livre. Pátria Livre, né? Olha, assino embaixo, em cima dos lados de tudo que a nossa querida pastora Noemi colocou para nós aqui, mas para refletir sobre esse slogan, né, que não é só desse 28º grito das excluídas e dos excluídos, né, a vida em primeiro lugar, mas tem sido nos últimos anos. Quero socializar com vocês algumas coisas aqui. Primeiro, que a gente tem que olhar no espelho e se perguntar, a partir de qual lugar social eu estou falando, pensando e sentindo? Porque é uma das verdades mais revolucionárias, é aquilo que está lá, nosso querido Karl Marx, quando diz assim, o lugar social determina em muito o lugar epistemológico. Quer dizer, conforme diz o nosso querido Frei Carlos Mestres, os nossos olhos, em última instância, não estão aqui no nosso rosto, estão nos nossos pés, né? Então, a gente vê pessoas assim, muitas vezes, munidas de uma belíssima boa intenção, mas defendendo necropolítica, projetos de morte, né? Então, por exemplo, a vida em primeiro lugar, quase todo mundo, em tese, né, no blá, 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 diz que defende a vida. E aí, para começo de conversa, a gente tem que pontuar algumas questões, né? Como a Romi, nossa querida Ruth Noemi, lembrou várias passagens da Bíblia aqui, me fez recordar que quando eu estava fazendo um mestrado em exegese e hermenêutica bíblica, observei que nos evangelhos lá da Bíblia aparece um monte de perguntas, de preocupações que são levadas para Jesus Cristo. E observo o seguinte, aqueles que têm o aqui e agora resolvido, né, o jovem rico ou o rico, esses têm perguntas abstratas, né? Por exemplo, chega para Jesus lá
um escriba, um doutor da lei, um teólogo doutrinador da época, né? Da ideologia da prosperidade, falou assim: Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, o aqui e agora dele está tranquilo, ele já tem terra para viver, moradia, tal, emprego, renda, riqueza e tudo, ele está preocupado com o pós-morte, né? Então, a pergunta dos enriquecidos normalmente ou são perguntas abstratas, né, que desviam o assunto ou para o pós-morte ou para outras questões. Agora, se a gente vai observar a pergunta e as preocupações das pessoas violentadas, marginalizadas, injustiçadas da Bíblia, são perguntas que versam para resolver um problema concreto e real do aqui e do agora, né? O povo que está passando fome fala: eu quero comida, né? Quem está cegado, Jesus, eu quero ver, né? Quem está paralisado, Jesus, eu quero me desparalisar, eu quero liberdade, né? Quem está sendo excluído, né, execrado, vítima de preconceito, fala: Jesus, eu também sou filho de Deus, eu quero ser amado e respeitado, né? Então, a vida em primeiro lugar não é simplesmente assim, a vida como uma palavra abstrata, não. Porque hoje tem gente aí que diz, em tese, que defende a vida, mas é racista, conforme a Ruth Noemi nos mostrou aqui, é homofóbico, faz feminicídio, né? Discrimina doidado, apoia o agronegócio. A gente tem que ver quem está causando a fome. Mais de 33 milhões de irmãos e irmãs nossos passando fome, se chama agronegócio. Porque quanto mais os territórios do nosso querido Brasil são usados e abusados para produzir não alimentos, mas commodities, quer dizer, mercadorias para exportação, e não deixando aqui nem impostos, porque são beneficiados pela Lei Candir, que isenta isso. Quer dizer, quanto mais graça o agronegócio, quanto mais ele se dissemina, mais desertifica os territórios, mais envenena o ar, a água, a alimentação, mais fomenta a epidemia de câncer, que mata 250 mil pessoas, irmãos e irmãs nossos aqui, e produz a fome, porque aí vai ficando cada vez mais circunscrito os territórios da reforma agrária, da agricultura familiar, na linha da agroecologia, né? Por aí. Então, tem que ver de forma concreta. Para a gente pensar também a vida em primeiro lugar, a gente precisa perceber que, para se ter vida em primeiro lugar, a gente precisa construir condições materiais objetivas que viabilize a vida em primeiro lugar, né? Por exemplo, agora nós estamos assistindo aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que recebe o maior teto salarial do Brasil, mais de 50 mil reais por mês recebendo, não teve a falta de sensatez, a injustiça, a covardia de suspender a aplicabilidade de uma lei já consensuada e aprovada no Congresso Nacional do piso salarial para as enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, né? Por quê? Ouvindo o lenga-lenga dos hospitais particulares aí, que tem pouco compromisso com a saúde e com a vida das pessoas e tem muita obsessão por lucrar e acumular dividendos, não tem condições de pagar o piso salarial da enfermagem. Cara pálida, por que não tem? Não tem porque vocês são idólatras do capital, do mercado, querem lucrar. Por exemplo, Hospital Mater Dei aqui em Belo Horizonte, já fez outros vários hospitais aí, Unimed, já fez uma meia dúzia de outros hospitais aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Não tem, porque acumula muito e quer manter os trabalhadores como escravizados. E o Estado dizer que o poder público não pode? Pode sim, não pode pagar o teto, o piso salarial nem dos professores, nem dos enfermeiros, porque se reserva 40% do orçamento público do povo brasileiro para pagar e para fazer a amortização de uma dívida pública que já foi paga 1000 vezes, né? Então, a gente não pode aceitar essas mentiras aí para dizer... Depois as pessoas, estou defendendo a vida, mas
mutilando e amputando as condições objetivas que geram a vida. Outra coisa, Silvia, Ruth, Noemi, todos e todas e todes que participam conosco aqui, que eu já aprendi. Eu já, agora no dia 2 de outubro, já vou completar 59 anos de idade, e aí no andar da carruagem já cheguei à conclusão que muita gente reproduz cotidianamente um gravíssimo erro pastoral, teológico, ético, moral, político e etc. Que é o seguinte, as pessoas que se dizem que são pessoas religiosas, que é da igreja católica, ou é da igreja evangélica, ou pentecostal, neopentecostal, de qualquer outra igreja ou religião, muitas vezes pensam que para eu viver a minha dimensão espiritual, de fé, basta eu ser uma pessoa solidária. Ser uma pessoa amorosa, carinhosa, cuidar nas relações interpessoais. Não basta isso. Isso seria o suficiente se nós vivêssemos numa sociedade estruturalmente justa, com um sistema econômico justo, uma sociedade de solidariedade social, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade para as próximas gerações. Se não tivesse uma sociedade iniquamente estruturada, bastaria solidariedade. E aí me inspira muito uma das muitas qualidades que tem características da missão pública de Jesus de Nazaré, que ele testemunhou ao ensinar e ao fazer. Se a gente vai olhar lá nos 4 evangelhos da Bíblia, mas principalmente nos 3 evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e a gente for observar assim a missão pública de Jesus em 2 momentos, uma primeira fase e uma segunda fase. Na primeira fase, o que predomina é um Jesus esbanjando ternura, compaixão, misericórdia, solidariedade, cuidado, abraçando as mulheres que eram vítimas, né, do machismo, do patriarcalismo, abraçando as crianças, os adoecidos, os paralisados, os cegados, os estrangeiros, né? Jesus sendo nota 1000 nas relações interpessoais e aí fazendo os milagres. Aquela rede de solidariedade que fazia as pessoas se levantar e se libertar de muitas mazelas. Mas eis que no meio da missão pública de Jesus acontece uma grave crise existencial, crise social, sociológica e antropológica, etc., que os biblistas chamam de crise galilaica. Jesus resolveu fazer uma análise da conjuntura e falou, será que eu estou, de fato, pelo que eu estou ensinando e praticando, será que eu estou colocando a vida em primeiro lugar? E Jesus vai perceber e falou, tinha 5.000 passando fome, nem meio povo a partilhar, a viver em comunidade e tudo, fazer 5.000 e agora tem 40.000 passando fome. Curei 10 cegados, agora apareceram 60 cegados, né? Curei uma meia dúzia de pessoas paralisadas, agora tem 120 paralisados, né? Jesus falou, eu estou ajudando no varejo, mas parece que tem uma máquina que está produzindo no atacado. E essa análise fez Jesus chegar à conclusão, falou, não estou sendo suficientemente crítico e criativo, não basta solidariedade. E aí, na segunda parte da missão pública de Jesus, Jesus começa a defender a vida em primeiro lugar de outra forma, continuando solidário, continuando com ternura, afabilidade, amorosidade, compaixão e misericórdia, mas priorizando a luta por justiça. Luta por justiça. E aí, devagarzinho, quase some os milagres, e Jesus começa a pôr dedo nas feridas e fazer as denúncias necessárias, né? A começar do governador. Não era Zema na época lá, mas chamava Herodes. Ele falou, esse Herodes é uma raposa, comedor de suor de pobre, né? Sanguinário. Fala, o que eu estou sendo missionário aqui? Vai ser hoje, amanhã e depois. Cabeça erguida. Denunciou o poder político opressor, né? Depois os saduceus, que eram os grandes latifundiários grileiros de terra, falou, vocês que estão aí pensando que vocês são os reis da cocada, todos religiosos, pagam o dízimo certinho, né? Esmola,
faz os rituais todos e tudo, vocês são uns cretinos, sepulcros caiados, né? Hipocrisia pura, branquinho por fora, mas por dentro só osso e verme. Parte dos fariseus também levou grande puxão de orelha, falou, vocês também estão sendo tacanhas aí. E aí Jesus questiona, lutar por justiça passa a ser a característica mestra. E o que leva Jesus a ser condenado à pena de morte não foi só porque Jesus foi solidário, não. É porque Jesus lutou por justiça. Para dizer numa linguagem nossa aqui, nos dias atuais, dos movimentos sociais populares, né, da Comissão Pastoral da Terra, da qual faço parte, né, a gente precisa lutar por justiça agrária, lutar por justiça ambiental, lutar por justiça urbana, lutar pela superação de todas as injustiças, discriminações, né, racismo institucional, estrutural, religioso, né, racismo ambiental, tudo isso para a gente construir uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente, sustentável economicamente, respeitosa e amorosa diante da imensa pluralidade cultural e religiosa que vivemos, né? E respeitando também as próximas gerações. Aí, eu acho que faz diferença. Acho que é por aí que o nosso querido Papa Francisco teve já a sagacidade, a destreza de promover vários encontros com os movimentos sociais populares. Então, o 20º grito dos excluídos e das excluídas, né? Nesse ano em que estão aí o 7 de setembro, Dia da Pátria, os 200 anos da dependência ou da independência do Brasil, o Papa Francisco está nos alertando, falou, olha, é preciso a gente não só ser solidários, mas estar coladinho com os movimentos sociais populares do campo e da cidade para a gente construir, de fato, uma vida em primeiro lugar, tendo as condições para viver. Isso é fundamental, né? Nesse sentido, Silvia, nesse 7 de setembro, agora 2022, né? Para muita gente, Dia da Pátria, para nós, 28 anos já de Grito dos Excluídos, a gente deve perguntar de fato, né? 200 anos de dependência ou de independência para quem? Podemos celebrar a independência? Essa independência ocorreu de fato? Em 7 de setembro de 2022, oficialmente celebramos 200 anos de independência, mas na prática são já 200 anos de colonização, acrescidos a outros 322 anos de Brasil colônia de Portugal, de 1500 a 1822. Ou seja, nos últimos 522 anos, o povo brasileiro, todos os seres vivos da biodiversidade e os biomas brasileiros têm sido violentados na sua dignidade, porque em um país capitalista têm imperado relações sociais escravocratas que se reproduzem cotidianamente com a terra mantida em cativeiro, conforme demonstra o sociólogo José de Souza Martins no livro Cativeiro da Terra, de leitura imprescindível. Enquanto perdurar a estrutura fundiária pautada no latifúndio, com agronegócio em monoculturas, com uso indiscriminado de agrotóxicos, com trabalho análogo à situação de escravidão, estarão de pé as condições materiais objetivas que sustentam e impulsionam o êxodo rural, empurrando o povo camponês para as periferias das grandes cidades, em novas senzalas, a desertificação dos territórios estará continuando, a epidemia de câncer se reproduzindo, a injustiça urbana e ambiental, a superexploração da dignidade humana dos trabalhadores, cada vez mais submetidos à precarização do trabalho e à intensificação do ritmo do trabalho, cada vez mais extenuante e com salários cada vez menores. Não temos como celebrar 200 anos de independência, pois ela tem sido uma farsa, uma ilusão. Quem celebra em 7 de setembro os 200 anos de independência falsa são integrantes da classe dominante e os vassalos dela, né? Por enquanto, para não tomar muita prosa aqui, para que de fato seja roda de conversa, Silvia, fico por aqui. Um abraço.
Gratidão, Fejuvander, gratidão profunda. Eu estava aqui, eu fico aqui com meu caderninho, eu vou anotando umas coisas, né? E assim, do senhor e de Ruth, né? Eu escuto coisas incríveis. E agora eu estava juntando aqui as duas coisas de vocês, e eu achei muito engraçado, é muito interessante, porque eu nunca tinha escutado dizer que Jesus fez análise de conjuntura. Mas olha, o senhor diz assim: Jesus fez análise de conjuntura, né? E aí a gente aqui no CEBI costuma fazer muita análise de conjuntura, só que aí o senhor disse que a análise de conjuntura tem que provocar mudança. E aí Ruth diz assim: a análise de conjuntura identifica que pobreza é injustiça. Na hora que você faz a análise, você vai ver que o que você está vendo é injustiça. Como os dois dialogam. E aí vai dizer assim, Ruth vai dizer, Jesus vai de encontro ao sistema político e econômico. E o senhor vai dizer que ele começa a dizer: eu estou trabalhando aqui no varejo e o sistema produzindo no atacado. Como a conversa de vocês dois dialoga para que a gente que está aqui, que está no Brasil inteiro, vá entendendo que o movimento de Jesus é um movimento que é contrário a esta política, é uma política que é econômica, que é exploradora, é uma política completa, né? De exploração, de exclusão, de segregação. O movimento de Jesus é contrário a isso. Então, estar no movimento de Jesus é ir para a rua e fazer um movimento contrário a toda essa exploração. Eu estou aqui, olha, o Juan Sná está dizendo que em Pelotas, minha gente, 9 horas, Largo da Bola, junto ao CSC, da UFPL. Josélio está lembrando aqui, que eu coloquei errado, né, Jô? Josélio está lembrando aqui que em Recife é lá no 13 de maio, isso mesmo. Concentração às 8 horas, no Parque 13 de Maio, em frente ao prédio central da Faculdade de Direito do Recife. O CEBI Nacional está lembrando, gente, a livraria está lembrando que tem um livro chamado Profecia, Carinho e Luta. Conhece esse livro, Frejuvanda? Já ouviu falar nesse livro, Frejuvanda? Profecia, Carinho e Luta, uma luta de Oséias, um livro extremamente religioso e político e religioso. Movido pela fé, se promove mudanças sociais, políticas, econômicas. Murilo está dizendo que Fortaleza, minha gente, a concentração em frente ao Terminal da Lagoa, no bairro da Parangaba, 9 horas, em povo de Fortaleza. Luciano está dizendo: o território do Brasil é promessa divina ao povo brasileiro. Vamos ocupar, pois urgentemente. Fatinha está aplaudindo isso tudo. Gratidão, Ruth, por sua presença e participação, diz a Tereza. Jesus faz mudança de rumo, a Tereza Cogo. Juscelene Alves diz que ela é da cidade de São José do Rio Preto. Beijo para tu, Juscelene. Carinho, gente, carinho de muita gente carinhosa, muita gente afetuosa. Eu quero lembrar que o CEBI colocou, nosso querido Juanzinho, que é assessor de comunicação do CEBI, ele colocou ali no portal do CEBI o mapa do grito. Se você não souber onde que vai estar o grito na sua cidade, entra no portal do CEBI, tá? Vai lá e verifica onde está o grito, onde vai haver o grito na sua cidade. Juan também fixou ali naquela barra, né? Está fixado aqui no chat. Chat, meu Deus, eu sou de Pernambuco, eu tenho que dizer bate-papo, né? Senão a Ariane Suassuna se vira assim, eu dizendo chat, ele está se virando assim na nova. Então, aqui, Juan fixou no bate-papo o mapa do grito. Vai lá, clica, vê onde é que vai acontecer e vai para a rua. Jesus fez análise de conjuntura e, segundo Ruth Noemi, descobriu que pobreza é injustiça. Eu já juntei essa ideia no juízo. Dia 7, eu estou na rua. Vamos trazer mais gente aqui do chat, minha gente? Olha só. Jairo está dizendo que já teve até congada sendo proibida para ser festejada em certa igreja de Tiradentes, em Minas Gerais. Então, é aquilo que Ruth estava colocando. O que é que vai ser de nós se eles continuam no poder e se eles ascendem cada vez mais? Então, eles vão cada vez mais estendendo as garras sobre nós.
Vamos cumprimentar o Benedito, que está lá em Petrolina. Um abração também para o Wilson Alencar, que está mandando um abraço para o Fejuvanda, um abraço para a Noemi, para todo mundo. O Wilson também está lá em Petrolina, um irmão querido, que está lá em Petrolina. Abraço para o povo de Petrolina. Suzel está dizendo, Ruth, querida, não podemos ficar tudo porque estávamos noutra live. Beijos, Ruth. A Dacila está dando boa noite, dizendo que são muito importantes essas comunicações. Importantíssimas. A gente volta a lembrar que se você quer aprofundar esses temas, você tem os livros do CEBI, tem esse livrinho que a gente acabou de falar, o livro do Frei Gilvander, sobre o profeta Oséias, um livro profundamente profético, né, que fala, que traz mesmo essa visão sobre a importância da gente estar inserido nesses contextos políticos de mudança. A gente tem um livro do Rafael sobre política, pensando políticas públicas desde o olhar da profecia. O Frei Gilvander faz esse recorte do profeta Oséias e Rafael dá uma panorâmica geral. A gente tem Bíblia e Política, da nossa querida Dorinha. A gente tem Não Será Assim Entre Vós, da nossa querida Nancy Cardoso e outras companheiras que escreveram com ela. Então, gente, tem muito material, muito material. Acompanhe a Ruth Noemi nas redes dela, acompanhe o Frei Gilvander nas redes dele, e vocês vão ver, tem muito material para nos fortalecer nas nossas comunidades, para nos dar mais argumento, mais vontade de estar nas ruas e de fazer a nossa revolução, do nosso jeito, a partir da amorosidade, do acolhimento e de uma mudança estrutural. Mas a gente, tudo que é bom acaba, né? Acaba, mas não termina. A gente vai estar aqui dia 19, a gente vai estar aqui dia 12, com Política e Ética nas Eleições, nessa mesma horinha, às 20 horas, no YouTube do CEBI, Política e Ética nas Eleições, com Nancy Cardoso. Frei Gilvander, a gente ficava aqui ouvindo vocês dois até, mas temos que ir terminando. E aí eu passo para o senhor, para as suas palavras finais de convocação do povo para a rua. Ok, Silvia. Exatamente, o tempo voa. Se tivesse prazo, eu até ia indicar um vídeo aqui, mas vou deixar a dica aqui. Está no meu canal lá no tal de YouTube. Coloquei lá hoje, o título do vídeo é Dona Darcila, a mineradora Anglo-América levou meu irmão Delson ao suicídio. Quinta Romaria das Águas da Terra da Bacia do Rio Doce, que celebramos ontem na cidade de Conceição do Mato Dentro, aqui em Minas Gerais. Precisa de um aperitivo lá. Mas Pronto, como palavra já final... colocou aqui, viu, Frei Gilvander? Juan já colocou aqui no bate-papo o vídeo. Todo mundo aí terminando, já acessa, gente, já vai, porque é mais uma informação e formação para nós. Por favor, Frei Gilvander. Como palavra final, assim, para concluir, o 28º Grito dos Excluídos das Excluídas também, e nesse mês de setembro nós estamos na luta para a gente salvar a nossa frágil democracia, né? Ela está profundamente ameaçada. Por quê? Em 522 anos de colonização na prática, o povo brasileiro e toda a comunidade de vida ecológica já foram vítimas de muitos golpes militares, civis e patronais. A primeira Constituição brasileira, a Imperial de 1824, foi outorgada, imposta, sem a participação do povo. Nela inscreveram direito absoluto à propriedade capitalista, sem função social. A República Brasileira iniciou em 1889 com um golpe militar dos generais. No chamado Estado Novo, teve golpe. De 1964 a 1985, no Brasil reinou uma brutal e sanguinária ditadura militar, civil e empresarial. Foi ditadura, sim. Ditadura, sim. Por mais que os negacionistas negam. Ditadura que concentrou mais ainda a propriedade da terra,
criou e fez crescer uma gravíssima dívida externa, prendeu, torturou e assassinou muita gente boa que lutava por justiça. A ditadura expulsou do país lideranças que eram o cérebro do povo, impôs censura sobre a cultura, fechou os cursos de filosofia e de sociologia, impôs as disciplinas de moral e cívica e o SPB, Organização Social e Política do Brasil, com a apresentação mentirosa e ufanista da história do Brasil, mostrando a versão dos vencedores sobre os conflitos da história. A ditadura proibiu reuniões e manifestações. Em 1968, houve golpe dentro do golpe. Com o ato institucional número 5, os generais ditadores fecharam o Congresso Nacional e impuseram o terror e a tortura a quem pensava diferente e lutava por justiça agrária, por justiça urbana, por justiça social e por direitos humanos. O livro Brasil Nunca Mais e vários livros e filmes, como Batismo de Sangue, são de leitura e de visão imprescindíveis. Quem fala e age para minar e ameaçar a democracia não pode ser eleito, pois é fascista e quer impor totalitarismo. Fuja de quem usa o nome de Deus em vão e abusa de versículos bíblicos, mas persegue os indígenas, os quilombolas, as mulheres, o povo da periferia, impõe fome a 33 milhões de brasileiros, anda com a indústria armamentista, com milicianos, são homofóbicos, racistas e devastadores da Amazônia. Para encerrar, Silvia, atenção, vem aí a eleição, dia 2 de outubro, dia do aniversário de Mahatma Gandhi, dia também do meu aniversário, né? E o Brasil, nós temos uma tarefa imprescindível. Vote em candidatos da esquerda. A esquerda não é santa, não, mas é 1000 vezes melhor do que a direita. Vote em quem tem história de compromisso com as lutas populares por direitos sociais. Vote principalmente em mulheres, negros e indígenas que estão em lutas concretas pelo bem comum. Não vote em candidatos da direita, porque defendem o status quo opressor, representam o grande capital. Pobre votar em empresário é como galinha escolher raposa para tomar conta do galinheiro. Opção de classe e opção pelos pobres são vitais nessa hora, que a luz é a força divina, que é a força dos mártires, das mártires, de todo o povo de luta, né? No nosso querido Brasil, continue pulsando em nós. Gratidão, Silvia, gratidão, Ruth e Noemi, que maravilha escutar sua reflexão aqui. Sigamos juntos e misturados, juntas e misturadas. Um abração de Frei Gilvander. Gratidão profunda, Frei Gilvander, a gente sente o coração aquecer ouvindo vocês. E aí, o senhor falando sobre isso, eu precisava partilhar que aqui na minha comunidade tem um candidato a deputado estadual que ele dá flores na festa do meu padroeiro. Ele dá flores. E aí ele veio pedir voto. Eu disse, não, mas quem tem que dar flor na festa do padroeiro é a gente. O senhor tem que calçar a rua. O senhor tem que fazer projetos para uma creche. Aqui na minha vila não tem creche. Quem tem que dar flor para o meu santo sou eu. O senhor tem que cuidar da vila. Então, assim, o senhor traz isso. Tem muito cuidado, tem muito cuidado. Não é porque está sentado no banco da igreja do lado da gente que merece nosso voto, não. Preste atenção. Gratidão, Frei Gilvander. Ruth, com você, minha princesa. Gratidão. Olha, eu estou saindo aqui... o povo metodista, né, é chamado o povo do coração aquecido. E o meu está muito quente, sabe? Porque é um momento de tanta verdade, de tanta inteireza. E a gente perceber que o reino de Deus, a construção do reino de Deus se faz na roda, no coletivo, isso é lindo demais. E é exatamente essa roda que a gente não pode deixar morrer, né?
É exatamente essa caminhada que a gente precisa fazer. É ir para a rua, é gritar, é soltar a voz aos quatro ventos e também para todos os nossos vizinhos, vizinhas e o povo que está de coração fechado, que tem algo novo, que é agora, a hora é agora, a hora de resgatar a nossa dignidade, a hora de resgatar a possibilidade da gente voltar a viver uma espiritualidade plena, porque do jeito que está, nem isso a gente consegue. Então, eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, para que a gente, de fato, não se cale. E aí eu pedi ao Juan para colocar um funk cidadão que eu fiz com adolescentes do Morro dos Macacos, aqui no Rio, e eu achei muito legal, você estava falando da conexão, da sinergia, que quando o Zé Vicente, a primeira música que abriu, ele fala uma fala que eu também tenho nesse funk, né? E ele fala de outra forma, mas eu digo assim, aprender que o diferente também pode me ensinar, né? A gente precisa juntar as nossas fomes, sabe? Porque são muitas fomes, né? É fome de alegria, é fome de justiça, é fome de luta, porque justiça, né, a gente tem se a gente luta, né? Paz, o profeta Isaías fala, paz é fruto de justiça. E como que a gente consegue a justiça? Se a gente lutar. Então, é bom demais estar aqui podendo celebrar essa luta, que são lutas que nós vemos. Há quanto tempo a gente está nessa caminhada, né? Há quanto tempo a gente vem levantando? Eu, às vezes, falo isso assim, em alguns lugares, as pessoas ficam me olhando assim, gente, essa mulher é maluca, o que ela está falando? Não, não sou maluca, não. Ou sou sim. Deus usa as coisas loucas nesse mundo para confundir as normais, as sãs. Então, que a gente vivencie na nossa caminhada cotidiana essa possibilidade de mudança e de esperançar que a gente vai mudar esse quadro. Nós não merecemos, a gente não merece viver esse deserto que a gente está vivendo agora. Não merecemos, e é a gente que tem que mudar. Então, é isso, né? O funk fala isso, eu tenho fome de alegria, tenho fome de viver, eu quero aprender que a vida é boa, mas que pode melhorar, e minha fome com a sua vai fazer o mundo transformar. Muito obrigada, viu? Olha, amei o convite, por favor, não esqueçam de mim, eu amo vocês, viu? Amada Silvia, amei te ver, Juan, Frei, Fatinha, Tereza, Suzel. Ai, que gente linda! Beijo. Põe o funk, vamos dançar. Tira o sofá aí e vamos dançar. Vai lá. Vamos dançar, meu povo. Beijo grande para cada qual. Ruth, para dizer a você que você não é só você que é chamada de louca, não. Jairo disse que está fazendo campanha para um meio mundo de gente, tentando montar uma bancada de esquerda e o povo está chamando ele de doido. Então, assim, somos todos loucos e loucas em busca de um mundo melhor. E amém. Beijo para todo mundo, gratidão profunda, Ruth, Frei Gilvander, gratidão por aquecer nossos corações. Cada qual que está na roda, gratidão profunda, um beijo no coração. E vamos dançar, porque eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Yeah. Vamos dançar! Vai, solta o funk. Aprender a confiar.
Transformar o quê? Transformar